aqui a TVI, começamos mais um Atualidades. Lembrando que você pode acompanhar aqui na TV, também nas nossas redes sociais, no nosso site, também no aplicativo. Você baixa a TV Play e acompanha aqui a nossa programação ao vivo, no horário que você quiser. Recebendo aqui hoje no nosso programa, nós temos a presença do Padre Acácio. Olá, Padre. Olá, Ellen. A gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre também alguns projetos relacionados à Igreja São Judas aqui em Itabuna, certo? Exato. Padre, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que começou essa sua história rumo ao sacerdócio. Então, Ellen, uma saudação a todos os nossos espectadores, né, telespectadores. Padre Acácio, né? Eu sou baiano da Gema, porque as pessoas perguntam por conta do sotaque, achando que eu nasci aqui ou acolá, me dão diversas regiões de nascimento, mas eu nasci aqui, no município de Itaju do Colônia. Sim. Uma cidadezinha pequena, o distrito de Palmira, né? Inclusive agora eu me lembro até do que disseram sobre Jesus. E de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Pois é, aqui estamos nós, né? Então, vim morar em Itabuna, entrei no seminário em 2001, a gente começou a fazer faculdade, porque para ser padre tem que entrar na universidade. Então a gente começa o nosso percurso, a nossa formação a partir da graduação em filosofia, depois a graduação em teologia. Então, obrigatoriamente, quem quer ser padre tem que ter 2 graduações e tem que ser filosofia e teologia. Exatamente, certo? Essa é a exigência básica. Isso não impede que o candidato, o padre, né, o candidato ao padre, a padre, não tenha outros cursos de graduação. Hoje é muito comum que os jovens, por exemplo, já entrem no seminário tendo feito direito, tendo feito enfermagem. Nós temos casos, administrador de empresa, né, o seminarista já terminou o curso de graduação e já entrou na faculdade. É claro que isso vai reduzir o tempo dele de permanência no seminário, porque ele vai convalidar disciplinas. Sim. Então, aí, o que era 8 anos pode reduzir para 5 anos e etc. Depende muito da graduação, né, a convalidação de disciplinas. Mas, necessariamente, tem que ser ter estudado filosofia e teologia. Uma decisão muito difícil essa de entrar nesse mundo, padre? Não foi uma decisão difícil porque eu venho de uma família muito católica, raiz católica, né? Minha mãe muito religiosa, familiares, né? Meus irmãos, né? Meu pai um pouquinho mais resistente à igreja, mas homem temente a Deus, né? Então assim, e desde criança eu já nutria esse desejo no coração, só que veio a adolescência, a juventude, a gente se afasta um pouquinho dos ideais, mas quando eu terminei o segundo grau eu tive que dizer para mim mesmo, agora é hora de você decidir. Então, decidi, entrei no seminário e já estou há quase 12 anos padre. O senhor sempre foi padre aqui na cidade de Itabuna ou já teve por alguma outra cidade? Essa já é minha terceira paróquia, né? Assim que eu fui ordenado padre, em 2007, em dezembro de 2007, eu fui mandado em fevereiro de 2008 para Arataca. Certo. Né? Lá fiquei 3 anos, 11 meses e 27 dias. Depois eu fui transferido para a paróquia Santa Inês, aqui no bairro Santa Inês, em Itabuna. Fiquei 6 anos e 1 dia. Atualmente eu estou na paróquia São Judas Tadeu. Há quantos anos? Há 1 ano e 5 meses, aproximadamente. Padre, a gente vive hoje um mundo muito conturbado, né? Muito cheio de conflitos. A questão da família também, que vem se enfraquecendo. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual a importância da fé nesse mundo que a gente vive hoje. Você trouxe uma questão que é muito, muito dolorida para a humanidade. Nós vivemos uma crise de sentido, uma crise de valores, vivemos num turbilhão de mudanças, inclusive sociólogos e antropólogos definem que nós estamos numa mudança de época, e essa mudança de época ela afeta todos os campos da vida humana. A vida familiar, a vida conjugal, a vida profissional, o mundo da ciência e da cultura se transformam grandemente. Sim. E a fé, ela acaba sendo uma resposta, porque dá uma identidade, dá um chão, dá um terreno para o homem, para a mulher. Isso é muito importante, porque nós vivemos uma época de liquidez de tudo, né? Liquidez dos valores, liquidez da verdade. Isso não é Padre Acácio quem diz, mas um grande referencial deste tema, modernidade líquida, é um filósofo polonês, Zygmunt, acho que é Zygmunt, não lembro exatamente o nome dele, e ele fala exatamente deste tempo em que o sujeito, a pessoa, tem dificuldade de assumir compromissos de longo prazo.
né? Isso torna o homem muito líquido, né? Frágil. E essa fragilidade faz com que ele se perca nesse ambiente que é plural, que é diverso. Não que a pluralidade e a diversidade seja um problema, né? Mas existem sombras sobre a pluralidade e a diversidade que afetam a capacidade de escolha da pessoa. E aí é que está o grande problema, e por isso nós nos perdemos. Eu vou trazer isso para uma visão um pouco pessoal que eu tenho sobre o assunto. Eu sou muito favorável à questão da fé. Eu acho que a gente tem que se apegar a alguma coisa, certo? Não condeno quem não segue essa linha, pessoas que não acreditam em nada. Eu acho que é um direito, é como o senhor falou, a questão da pluralidade, né? Nós somos pessoas plurais, então cada um tem uma visão muito particular do mundo. Eu acho que tudo isso tem que ser respeitado a partir do momento que você não faz mal ao próximo. E aí a gente tem vários conflitos hoje relacionados a questões, por exemplo, de orientação sexual, onde a gente tem aquele preconceito muito instalado ainda nas pessoas, no sentido não somente de não conseguirem compreender, mas de ir realmente partir para a violência, partir para esse tipo de conflito, enfim. Então, como é que o senhor avalia hoje a importância da gente ter uma sensibilidade, a gente ter essa relação positiva com a sociedade, respeitando as diferenças, ainda que a Bíblia, ela conduza de uma outra forma, apesar que a Bíblia é muito clara sobre amar o próximo, independente de qualquer coisa. Como é que o senhor avalia essa relação do ser humano e a diversidade e a importância de se manter o respeito, independente daquilo que se acredita? Eu parto do pressuposto de toda a antropologia teológica, né? Da antropologia cristã, em que o centro é sempre a pessoa humana. E no centro das preocupações de Jesus estavam sempre as pessoas. Pode olhar os encontros que Jesus teve com algumas personagens. A samaritana, mulher de vida pública, né, irregular. Né? A gente tem Zaqueu, pecador público. A gente tem Mateus, o coletor de impostos. Madalena. Então, inúmeros são os encontros de Jesus com pessoas, né, que não eram bem vistas e que a sociedade rotulou. Sim. E Jesus veio exatamente para combater esses rótulos que são perversos. E aí ele toca, por exemplo, no leproso. Ele viola a lei do sábado, porque cura um homem em dia de sábado. Então são inúmeros exemplos bíblicos que nos ajudam a entender que no centro da preocupação de Jesus estava a pessoa humana. Então, se Jesus tinha essa preocupação, por que é que nós vamos numa outra direção? Quando a religião ela se perde, né, da sua finalidade, que é ocupar-se da pessoa, ela deixa de realizar aquilo que se propõe. Religar, e a palavra religião é bonita, ligar o homem a Deus, reconectá-lo a Deus. Então, neste sentido, essa reconexão se faz pelo respeito à pessoa. E se a gente não respeita, se a gente é intolerante, a gente não está sendo cristão, a gente não está sendo de Deus. Exatamente, porque eu acho que muitas pessoas acabam se escondendo atrás de uma interpretação muito equivocada da Bíblia ali para estar justamente atacando outra pessoa, enfim. E a relação com a ciência? Porque de séculos e séculos sempre houve, né, esse conflito ciência e religião, certo? Como é que o senhor entende isso? Um grande doutor da Idade Média, Santo Anselmo, ele disse uma frase que se tornou um adágio nas faculdades de teologia. Fides queres intellectum. A fé necessita de razoabilidade, necessita de compreensão. Então, neste sentido, nunca, na verdade, houve uma oposição entre fé e ciência. Em algum momento da história, né, houve conflitos, mas isso nunca fez com que a pesquisa teológica ela se desprendesse de uma base científica com um método próprio, né, para se chegar até o conhecimento de Deus. São João Paulo II, Papa que nós conhecemos, Papa da nossa época, né, ele inclusive escreveu uma carta encíclica falando dessa relação fé e ciência, né? Fides et ratio, né? Fé e razão. Ele diz muito claramente que a fé e a razão são duas asas que elevam o homem até Deus. Então, não existe oposição entre fé e ciência. Muito pelo contrário, existe uma interação bacana, bonita. Eu gosto de ciência, eu gosto de fazer ciência, né? Enquanto pesquisador também, porque eu não paro de estudar, a gente está sempre procurando se especializar, se inteirar de determinados assuntos. A gente
compreende, inclusive para o universo das ciências de um modo geral. Não dá para fazer ciência hoje que não seja fronteiriça, dialogada, senão se torna intolerante. Né? É absoluta. A psicologia não é absoluta, a teologia não é absoluta, né? As bioengenharias, as biociências não são absolutas em si. Né? Tem que haver um diálogo. E neste sentido, a fé e a razão contribuem para que o homem seja mais feliz. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Igreja São Judas, certo? Certo. Existe um projeto aí de reforma dessa igreja. Eu quero que o senhor conte um pouquinho como é esse projeto, qual foi o princípio disso e como é que estão o andamento dessa organização. Ótimo. A Igreja São Judas, ela não é uma igreja esteticamente adequada, né, para não chamá-la de feia, né, mas há uma queixa dos fiéis em relação àquele modelo arquitetônico, né? Então a nossa responsabilidade, o nosso desafio é humanizar aquela arquitetura, tanto é que nós não vamos derrubar paredes, a gente vai reconfigurar. Chamamos para isso um paroquiano que é arquiteto e urbanista, né, colaborou muito com a gente. Nós temos aí o projeto, a animação em 3D está... Eu dei uma olhada, está muito bonita mesmo. Você conheceu, né, viu? Eu vi. Realmente está assim, uma igreja super moderna, né, mas sem perder de vista o elan religioso. Né? Então, assim, o desafio é modernizar a São Judas para que a gente consiga rezar com mais qualidade. Nós já começamos esse processo desde o ano passado, quando climatizamos a São Judas e o Santuário Santo Antônio, que fica ali na Avenida Cinquentenário, pertence a São Judas. Diga-se de passagem, uma das igrejas mais antigas de Itabuna. 113 anos celebramos esse ano. 113? 113, mais antiga que a cidade de Itabuna, município, né? Porque isso que eu estava esse ano foi 109 anos. 109 e Santo Antônio, Santuário, 113 anos. Fica onde é o santuário? Na Avenida Cinquentenário, perto da Danúbio, já no finalzinho. Certo. Exatamente. Então o que acontece? Nós já promovemos uma mudança considerando a qualidade, né, na nossa recepção ao fiel que chega. Climatizamos essas duas igrejas, porque eram igrejas terrivelmente quentes. Não é uma questão mais de vaidade, mas realmente de necessidade. Itabuna é uma cidade super quente. E agora lá na São Judas, que depois nós fizemos algumas mudanças estruturais no santuário, lá na São Judas a gente está com esse projeto para permitir que a gente ganhe uma roupagem nova. Afinal de contas, a beleza é algo que atrai e ela evangeliza. Criar estruturas que possam acolher bem faz com que a gente se sinta mais próximo de Deus. Afinal de contas, Deus é bonito. Deus é belo. Eu penso sempre assim, a gente investe tanto com tanta coisa, e por que para as coisas de Deus a gente também não tem esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado? Eu acho que tem essa questão também. Muito verdade, né? Exatamente. Às vezes a gente coloca Deus e as suas coisas no segundo plano. Vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer maneira. Então, inclusive, a atual administração paroquial, que a gente estuda nas faculdades de teologia, né, insiste que a gente leve um pouquinho mais de qualidade, né, que a gente saia do amadorismo, que nossos equipamentos de som sejam excelentes. Isso nós fizemos em São Judas. A primeira coisa que eu fiz foi melhorar a comunicação, porque imagine, se a fé é comunicação, como é que a gente tem um equipamento de som de péssima qualidade? Eu acho que é o tipo de investimento que vale a pena. É investimento, então a gente entende que é investimento, e o fiel sai contente com aquilo, porque é o seu modo, é a sua maneira, é o seu instante de falar com Deus, então tem que ser usado melhor. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta aqui já com atualidades. Até já. Atualidades, conversando hoje com o Padre Acácio. Eu queria que a gente desse continuidade a falar sobre essa reforma da Igreja de São Judas. Quais são os parceiros que estão ajudando nesse projeto de reforma? Bem, o principal parceiro nesta obra da São Judas, eu tenho chamado de a Nova São Judas, nós batizamos porque é uma igreja totalmente repaginada, né? Nosso principal parceiro é o fiel, né, é o paroquiano. Nós contamos com o dízimo deste paroquiano, a sua fidelidade é muito importante. Certo. Mas nós iremos procurar também outros parceiros, porque é uma obra que o valor não vai ficar tão baixo assim, né?
Então, assim, nós nesse momento fazemos um apelo a você que tem sensibilidade, que é sensível à fé, nos ajude a reformar a São Judas. Existe uma conta bancária Existe uma específica, conta bancária. tá? Eu vou estar colocando, gente, aqui no vídeo a conta bancária para vocês que quiserem colaborar, poder ajudar com essa reforma, certo? E tem outras razões também, não somente pela questão estética. A gente vai falar um pouquinho também sobre o trabalho que essa igreja desenvolve. Exatamente. Quais são as áreas territoriais hoje que a igreja de São Judas ela abrange aqui na cidade? A São Judas Tadeu ela é uma paróquia com território imenso. Existe as paróquias elas são territórios, né? Sim. Eu tenho jurisdição sobre um território. Nós vamos da Avenida Ilhéus, onde estamos situados, até o Beco do Fuxico. A gente faz fronteira com a Catedral de São José, né? Do Beco do Fuxico a gente pega Amélia Amado, vai lá no Corbiniano, passamos lá pelo Novo Horizonte, Monte Líbano, São Roque, a gente vai até Alto Mirante e Marom, perto da Ponte Nova. A gente tem aí uma população de 35 mil habitantes. Nesta geografia religiosa, né, nessa geografia eclesial, melhor dizendo, a gente tem 3 bairros de grande vulnerabilidade social, que é o Corbiniano, Novo Horizonte e também o São Roque. E a paróquia ela tem a preocupação de atender, né, os paroquianos, as pessoas nesta região porque são mais vulneráveis. Como é essa relação da paróquia com a comunidade? Tem que ser uma relação e não pode ser diferente no estilo Jesus de Nazaré. Certo. Em que sentido? Nos ocuparmos das pessoas para que elas tenham vida. João 10:10, vida em plenitude, não uma vida a conta-gotas. Neste sentido, por exemplo, nós criamos muito recentemente a Conferência Vicentina. O que são os vicentinos? São um grupo da Igreja Católica especializado no trabalho com os pobres. Porque a gente fazia assistência social um tanto quanto desorganizado. Então o que é que a gente fez? Criamos este grupo, né, que agora organizadamente consegue atender de forma mais otimizada a estas famílias que têm necessidades. Tá? Então assim, nós estamos lá semanalmente. Hoje, por exemplo, é dia de reunião da conferência. Então cada confrade, que é o homem que é vicentino, o consórcia, a mulher que é vicentina, né, traz as demandas das visitações que se faz semanalmente e se discute uma maneira de resolver, né? Então a gente já tem esse trabalho, estamos realizando esse trabalho. Atualmente temos 20 famílias assistidas, porque não dá para atender muita gente, né? E para atender de forma satisfatória temos que fazer uma redução daqueles que têm mais necessidades, né? Ao lado disso, nós estamos com 2 projetos que já foram aprovados na última Assembleia Paroquial, que foram assumidos pela paróquia e nós vamos executá-lo, que é o projeto do nosso consultório comunitário. No nosso centro de pastoral, nós temos uma sala já destinada para isso. Daí fazemos um apelo a quem quiser nos ajudar para montar esta sala. Já temos profissionais exatamente sensibilizados, médicos amigos, parceiros que estão aí, que vão dar um pouquinho do seu tempo, né, para minimizar que tipo as demandas. Tem algum médico específico que vocês estão buscando? Porque já tem gente que já está ajudando nesse projeto. Sim. Como é que está hoje o andamento? Então, nós estamos na fase de sensibilização e saber qual é o profissional, porque qualquer profissional da área que vier vai estar de bom tamanho. Sim. Diz um provérbio que cavalo dado não se olha os dentes. Então, a especialidade que vier, a gente coloca à disposição da população, né? Nós temos um espaço, uma infraestrutura excelente, agora precisamos montar este nosso consultório. E o mais interessante é que ao lado do consultório, nós temos o projeto da farmácia solidária. E nós já temos, graças a Deus, inclusive, farmacêuticos disponíveis a nos ajudar neste sentido, que não podemos ser irresponsáveis. Claro. Então a pessoa vem para a consulta, ela já vai sair com remédio também. Porque a população ela vai ser chamada a ajudar. De que maneira? Você terminou um tratamento, não consumiu aquele remédio todo, você traz para a gente. Sim. Tratamento não deu certo, você parou de usar aquele remédio, você traz para a gente. E aqui a gente vai dar, e lá a gente vai dar a destinação. As pessoas que tiverem interesse em ajudar, elas podem estar procurando o senhor na paróquia? Exatamente, é a secretaria paroquial, que funciona lá na São Judas, que é, eu diria, a porta de entrada da paróquia, onde a gente tem o nosso governo, a nossa secretaria, né? A nossa administração, e ali a gente consegue
resolver tudo, né? Pela Secretaria Paroquial a gente consegue atender a todos. Nossos apoiadores, né? Nossos necessitados, as pessoas que procuram a gente com alguma necessidade, com alguma demanda, é sempre lá o portal de entrada, a nossa Secretaria Paroquial. Então você que é profissional, você que é médico, que é enfermeiro, que tem algum entendimento sobre o assunto, que pode ajudar também financeiramente, vocês podem estar procurando então lá na igreja São Judas para estar colaborando. Eu acho que a gente que tem, Deus acho que dá um dom para todo mundo, né? Então, e dá possibilidades também. Então acho que de vez em quando é bom a gente pegar um pouquinho disso que nos foi dado para estar ajudando o próximo. Eu acho que isso é algo que só nos engrandece como seres humanos. Padre, eu tenho uma grande preocupação também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho com a juventude, certo? Nós temos hoje jovens aí tão acessíveis a coisas ruins. Tem algum trabalho específico direcionado a esses jovens? Graças a Deus nós temos sim. A Paróquia São Judas, ela tem... ela é estratégica. Primeiro, que é uma paróquia de centro. Sim. Né? E nós temos o bairro Pontalzinho e o Castalha, que são bairros que conseguem agregar muita juventude. O pessoal que vem fazer faculdade acaba ficando ali no Pontalzinho. Então, sim, é uma juventude que está ali e que a paróquia está no território próximo. O Pontalzinho é Paróquia São Judas, exatamente. Tá. É território nosso, né? Pertence a gente. Então, assim, nós temos, graças a Deus, um fluxo grande de jovens. Nós, no ano passado, procuramos atender de maneira mais ampla e mais próxima essa juventude com o primeiro JC Centro, que é o Encontro de Jovens com Cristo. Nós, no próximo sábado, interessante, coincidentemente, não é providência, né? A gente vai ter a abertura de inscrições para o segundo EJC, segundo Encontro de Jovens com Cristo. Certo. É a que eu deixo até, inclusive, né, o apelo, você que quer fazer parte dessa família EJC, né, esse Cristo jovem, né, que a gente apresenta na igreja, nos procure. As inscrições estarão abertas no sábado, a partir das 13 horas, na Praça da FTC. Né? E tem que correr mesmo, porque é uma busca muito grande, graças a Deus. E nós só temos 80 vagas disponíveis, porque só podemos acompanhar 80 jovens, porque passou disso fica impossível acompanhar, alguém pode se perder. Né? É metodologia de trabalho. Então, quem tiver interesse realmente tem que correr, vir até a gente. Vamos estar ali na Praça da FTC sábado, dia 3, a partir de 1h da tarde. Sábado, dia 3, então. Exatamente. Ok. Sábado, dia 3, 1h da tarde, lá na Praça da FTC, inscrições para a JC. E assim a gente consegue se aproximar da juventude, fazer a juventude, inclusive sensível aos apelos da sociedade, porque nós não somos igreja para si. Sim. Não somos igreja para nós somos igreja para o mundo. É uma vocação de brilhar no mundo, minimizando o sofrimento das pessoas. Existe, como a gente falou inicialmente, sobre a importância da fé nesse mundo de hoje. Só que eu queria que você falasse um pouquinho também qual o papel da igreja, né, nesse trabalho de alimentar a fé das pessoas, porque as pessoas entendem que às vezes não precisa ir à igreja para isso, que é algo que elas podem fazer em casa. Então, como é que a igreja entra dentro desse processo? É um mote do individualismo, né? O grande problema, né, de as pessoas se isolarem. A fé cristã é uma fé essencialmente comunitária, não é uma fé de sujeitos isolados. Um exemplo disso é que quando Jesus ressuscita, ele não aparece a Tomé sozinho, mas 8 dias depois, com a comunidade. Né? Como nós não somos uma ilha, o outro nos realiza profundamente. Então há uma alegria, né? É salvífico você se encontrar com pessoas, porque, primeiro, as pessoas são o bom da vida, né? O outro me realiza profundamente. Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista francês, ele tem uma antropologia muito pessimista. Ele fala que o outro é o meu inferno. Não, o outro é a ocasião para a gente se realizar plenamente. A parábola do bom samaritano é um exemplo disso. O outro como possibilidade de fazer despontar em nós o bem e o belo. Porque o samaritano, que é bom, ele ajuda alguém que é desconhecido, que foi atacado no caminho, foi assaltado, machucado, ferido. E ele simplesmente ajuda, sem perguntar o que ele tinha necessidade, sem perguntar a sua nacionalidade, quem ele era, atua. Então, quando a gente entra nesse nicho da comunidade, a gente se protege, a gente se acolhe, a gente se cuida. Já somos tão maltratados fora. Nós vivemos uma selvageria muito grande.
né? Uma correria muito grande pela selvageria, né? Desse salve-se quem puder, farinha pouca meu pirão primeiro, né? E a fé cristã nos coloca solidariamente diante do outro. Então, é bom você vir para a igreja, é bom você ter uma fé, porque você aprende a estar aberto, a ser aberta para o outro, né? São essas as lições da contemporaneidade para enfrentarmos o grande mal das pessoas isoladas. Você acha que o ser humano está perdendo mais a fé? Eu diria que não há perda de fé. Há uma falta de senso da fé de qualidade. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos fés demais. O Brasil é um mosaico de religiões. Sim. É um mosaico de fés. Agora, o grande problema é a qualidade dessa fé. Inclusive, há grupos cristãos que são intolerantes. Então você vê que nós estamos, né, dando passos para trás. Ao invés de evoluirmos numa perspectiva religiosa que nos abra para o outro, aí grupos religiosos acabam se fechando. Não, nós somos os melhores. Aí por conta disso eu vou agredir o outro, ou eu vou me fechar para o outro. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. A intolerância neopentecostal que fez vítimas do candomblé é absurdo. Num país, né, culturalmente aberto às religiões, nós precisamos ser abertos. A minha fé não é melhor que a sua, né? A minha fé não é melhor do que a do outro. Nós precisamos nos dar as mãos, inclusive para enfrentar a agenda dos grandes problemas da humanidade, o terrorismo, a imigração, os problemas relacionados à ecologia. Nós estamos assistindo uma página difícil, né, da história do planeta. Se a gente não se der as mãos para resolver os problemas que são comuns, vamos todos morrer no mesmo barco. Ou seja, estamos na era de construirmos pontes e não muros. Papa Francisco fala o tempo inteiro disso. Construir pontes, né, e não nos acharmos melhores que os outros. Com certeza. Eu quero fazer mais uma vez o convite a todos vocês a estarem colaborando, certo, com a paróquia. A conta bancária vai estar constando aqui no vídeo para vocês que tiverem disponibilidade, interesse também em doar. Vai estar fazendo não só uma grande ajuda para a igreja, mas para a comunidade em si, devido a esse serviço, certo? Padre, eu queria agradecer de verdade a sua participação. Vou fazer uma visita, inclusive eu moro ali, porque eu moro no Alto Marom. Nossa, você é a nossa paroquiana. Eu passo sempre por lá. Ótimo. Vou estar fazendo uma visita assim, tá? E a todos vocês de casa, eu quero agradecer pela audiência e nós nos encontramos semana que vem aqui no Atualidades. Até lá!